Na sua opinião, os bancos centrais acertaram nas ações deles durante a pandemia? Eu acho que houve excessos de todos os lados. Uhum. No Brasil e no mundo, de modos diferentes aqui, de intensidades diferentes. Então a gente vê, por exemplo, antes de chegar no Brasil, Estados Unidos fez impulso fiscal, 13, 15% do PIB, sei lá, com uma transferência de recursos para famílias bastante forte, porque daí tem que levar em consideração o volume de recursos que foi transferido, né? Ou o tamanho das políticas de socorro, vamos dizer assim, e a composição. Você direcionar muitos recursos para consumo das famílias, e lá todo mundo recebeu o seu cheque, né? Foi muito forte essa expansão. Claro que ia sentir mais a inflação. A China sentiu menos, porque a China fez seus impulsos, fez também suas políticas de socorro, mas muito mais direcionada para as empresas e as empresas de menor porte, né, no caso. Então, tem consequências diferentes na inflação. Pessoalmente, lá atrás, eu achei que era excessivo, lá fora e no Brasil, né? Então, uma preocupação que eu tive durante a pandemia era assim, olha, falava-se muito assim, agora tem que fazer e depois ver. Faz o impulso, corta juros, juro zero, depois vê. Eu fico muito preocupada com esse tipo, fico muito preocupada com esse tipo de coisa. Porque no final, o que a gente teve? A gente teve má alocação de recursos, né? Que um ponto que para mim era importante na pandemia era o seguinte: cuida das pessoas, cuida da saúde, porque se você cuidar da saúde, faz o que tiver que fazer, e tem folga fiscal, porque a regra do teto permitia isso, faz uma boa gestão dessas políticas junto aos entes subnacionais, porque quanto melhor você cuidar das pessoas, né, da saúde das pessoas, menor vai ser o impacto na economia. Menos tempo você vai fazer de isolamento, você pode fazer isolamento menos, né, mais flexível, enfim. E, obviamente, menor a necessidade de socorro depois do ponto de vista financeiro. Você não ia precisar de um Auxílio Brasil, por exemplo, tão forte. Então, essa era uma discussão. Me incomodava a inversão. Me incomodava ver o protagonismo do Ministério da Fazenda quando deveria ser da saúde. Porque era a forma de preservar a economia. Então, você gastou um monte, invertendo a ordem das coisas. Daí, na hora que faz o auxílio emergencial, a primeira proposta do Paulo Guedes eram aqueles R$200, foi crescendo, né? Disputa política, não importa, foi para os 600, né? Eu pensei, bom, não sei, parece muito isso daí, considerando a renda das pessoas no Brasil e considerando que o padrão de consumo, ele se reduziu muito. Nós somos uma sociedade que tem um dispêndio razoável na parte de serviços, né? Aqui fazendo um parênteses, assim, quando a gente pega, esse é um ponto do Samuel Pessoa, você pega, assim, culturas orientais, por exemplo, China, as pessoas não saem para comer fora. Aqui a gente tem esse costume nas classes médias, inclusive, né? Então, diminuiu determinadas despesas, então começou a sobrar dinheiro de verdade. Então, um problema sério de focalização e um problema sério, ou seja, estava indo recurso para quem não precisava, era muito nítido isso, a gente estava falando ali de 50 bi por mês, uma coisa assim, né? Então, assim, era nítido que tinha um problema de focalização, 67, agora eu não me lembro os números, mas mais de 60 milhões de pessoas, tudo gigantesco. Então, era claro que, assim, estávamos gastando muito mal focalizado. Daí você fala, bom, vamos ver, então, na hora que for renovar. Na hora que for renovar, até lá, né, a decisão de prosseguir com essa política, vamos ver se vai fazer, até lá, consegue fazer uma atualização, melhorar a focalização, ajustar o cadastro único e diminuir o valor. Aí é aquele problema da política. Você faz uma política, desmontar no Brasil não é fácil. E como tudo no Brasil estava sendo muito politizado, então assim, como assim você está falando, economista insensível, né, está falando que tem que desfazer, que absurdo. Então,
tudo fica muito difícil. O debate público não amadureceu esse tema. Tema que outros países tiveram essa discussão. Por exemplo, os Estados Unidos teve a discussão. O que a gente faz com essa política de transferência de renda? A gente mantém, correndo o risco disso trazer distorção no mercado de trabalho ou não? O debate ele é importante. Olhar os números, olhar se está funcionando. Então, no final, o que aconteceu? A gente gastou como se fosse país rico, como proporção do PIB, mais de 8% do PIB. Então, é claro que vem a inflação. Então, um ponto é que é o seguinte, independentemente, aí respondendo, Renato, de forma mais objetiva, independentemente da demora da maioria dos bancos centrais para reagir a isso, ia ser muito difícil evitar uma alta de inflação naquele contexto que você tinha, de fato, uma demanda mais forte para alguns produtos, né? Por exemplo, os chips, estava, né? A demanda ali exponencial numa região, todo mundo dependendo de uma região que, com todas as dificuldades de um isolamento, e todo mundo consumindo produtos digitais precisando de chips, né? Então, claro que teve questões assim, né? Eu estou dando esse exemplo que foi esse um exemplo mais assim emblemático, mas se exagerou nesse estímulo todo. E, de novo, a questão é o seguinte, é natural, achar que fosse acertar na primeira também talvez fosse muito, mas acho que houve tempo para repensar, e aí a política dificultou. Então, no final, ia ter aumento da inflação, mesmo que a gente não tivesse juros tão baixos. Agora, eu acho que sim, acho que os bancos centrais foram otimistas demais, inclusive aqui no Brasil. Porque a gente olhava a inflação, na época até eu defendi o seguinte, olha, tinha que ter o IPCA Covid, assim como tem a PNAD Covid, tem que ter o IPCA Covid, porque se nós estamos com uma mudança de padrão de consumo, e essa mudança de padrão de consumo, ou seja, pesos diferentes para os itens da nossa cesta de consumo em relação ao que é o usual e que, portanto, é capturado pelo IPCA, pelo IBGE. Então, faz um índice que esteja mais próximo dos nossos costumes. Eu não estou indo ao cinema, eu não estou viajando, não estou indo ao restaurante, sei lá, né? Toda essa parte de serviços, alguns setores ligados a bens semiduráveis, as pessoas não estavam comprando tantas roupas, mas em compensação estavam comprando móveis para casa. Quer dizer, ajustar, ter um cálculo paralelo, ainda que improvisado, mas é exatamente para a gente ter uma noção da inflação. Eu lembro que, mexendo um pouco na época, eu tentei ali alguma coisinha bem simples, só para, né, mais ou menos ponderar, mas outros colegas fizeram isso, a cara da inflação não era tão boa quanto se pensava. E a gente viu uma inflação de serviços muito baixa, mas que era artificial, você estava apenas deslocando a demanda para outros bens, e esses bens estavam tendo uma inflação mais alta. Então, por uma série de razões, o fato é que acho que os bancos centrais puxaram demais os juros, puxaram para baixo, perdão, né? Cortaram demais os juros e muitos demoraram a entender o que estava acontecendo. Isso foi muito claro no Fed. O Fed ficava, assim, você olhava ali os discursos, a ata do FONC, enfim, era sempre assim, não, é transitório. Não sei se é porque a gente aqui no Brasil está mais acostumado a lidar com a inflação. Eu pensava, nossa, isso aí é um auto-engano danado. Eles não estão vendo, quer dizer, olha a curva de expansão do crédito, ou no caso, a injeção de liquidez, e põe também o fiscal ali nessa curva. Foi uma explosão de gasto, gente. E com um impacto no consumo. Então, o que eu quero dizer assim, o erro dos bancos centrais foi um erro secundário à luz do que foi, eu acho, os excessos do lado fiscal. E o desmonte não é fácil, né? Está acontecendo, não voltou aos patamares do pré-pandemia, mundo afora, e obviamente que isso também põe limites aí, impõe desafio ao Banco Central. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.